a Igreja com a paz do Senhor. Amém? Aproveitamos para dar os votos de um bom ano, os votos de um bom ano 2021 e que realmente o Senhor nos possa abençoar. E o Senhor nos vai abençoar durante este ano, como nos abençoou o ano passado, como nos tem abençoado desde o dia em que nascemos, porque nós vamos recebendo as bênçãos do Senhor continuamente. E o Senhor já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, que Ele já nos via e já nos via aqui sentados neste primeiro domingo de 2021. E em toda a nossa vida nós podemos observar para trás e ver a mão do Senhor a agir nas nossas vidas, a preparar todas as coisas, para que um dia, e nós, pela graça do Senhor, aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, e assim podemos fazer parte desta família maravilhosa, que um dia vai viver para toda a eternidade com o Senhor. E que podemos já experimentar nos dias que correm, podemos experimentar este amor que Ele nos tem, e se nós olharmos bem dentro e olharmos para as nossas vidas com olhos de ver, nós podemos ver a mão do Senhor continuamente a agir, a cuidar e a tratar de nós com carinho e com muito amor. E também com muita paciência, não é? E também com muita paciência. Vamos iniciar este culto, primeiro culto de 2021, com a leitura do Salmo 91. Nós lemos este Salmo no primeiro dia do ano e é um mote para 2021 que realmente nós possamos experimentar, como temos experimentado, como nós fomos dizendo, temos experimentado sempre este refúgio e esta fortaleza, este esconderijo que é o nosso Deus. E diz assim o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E quem és tu? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está debaixo da sombra, ou à sombra do Onipotente. Esse tu descansarás, porque Ele é o nosso Deus, é a nossa fortaleza. Por isso, nele confiarei. Que realmente o Senhor coloque esta confiança nos nossos corações, para que realmente possamos não apenas verbalizar esta confiança, mas viver esta confiança dia a dia. E, meus irmãos, nós podemos verbalizar esta confiança e podemos verbalizar esta certeza que vai nos nossos corações, porque nós temos experimentado nas nossas vidas. Nós temos visto a mão do Senhor continuamente sobre cada um de nós. Por isso nós podemos também usar as palavras deste Salmo como sendo as nossas palavras,
na presença do Senhor. Amém? Vamos iniciar. Existe um corinho que é o 290. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 290. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, no Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Vamos cantar novamente, hein? E vamos cantar com confiança. Amém? Vamos fazer em espírito de adoração a este que é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso tudo para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. 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 Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque Tu és o nosso Deus e Tu tens tido cuidado de cada um de nós e continuas a ter e terás, ó Pai Santo. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, continuamente no Teu altar, sabendo que podemos confiar em Ti, ó Pai Santo, e temos experimentado o Teu cuidado, a Tua orientação, ó Pai Santo, o Teu carinho e o Teu amor. Louvado e engrandecido sejas Tu, Senhor. Nesta hora te queremos pedir por aqueles que estão doentes, visita-os, Pai Santo, nesta hora, não apenas
os teus filhos, Senhor, mas todos aqueles que de alguma forma estão ligados connosco na carne, visita-os nesta hora, Pai Santo. Ó Pai, e toca as suas vidas para a honra e glória do teu santo nome. E que eles possam ver a tua mão bendita a operar nas suas vidas, Pai Santo, e se possam render a ti. Te pedimos, Senhor, pelos doentes, te pedimos pelos médicos, enfermeiros, por todos aqueles que trabalham, Senhor, no prol da comunidade, Senhor, que visita-os nesta hora, Senhor, e dá-lhes força e ânimo, Senhor. Visita também as famílias, Senhor, que têm perdido os seus queridos. Visita-os, alegra os seus corações, Pai Santo, e traz a paz. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui nos tens ajudado e nos tens guardado. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Amém. O número 9, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Deus. E que seja o propósito dos nossos corações, esta manhã, louvar o nosso Deus. Nós vamos ler mais um salmo. Convido os irmãos a sentarem-se. Naturalmente já leram este salmo, que é o salmo indicado pelo hoje, para hoje. Salmo número 100. É um salmo muito conhecido e que nos convida a algo. Nos convida a iniciar este ano com esta motivação nos nossos corações. E diz assim o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra.
Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Ou antes, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Nós poderíamos fazer aqui um pouco um cálculo. Quantas gerações já se passaram desde que este salmo foi escrito? Desde que este salmo foi louvado ao Senhor. Já se passaram milhares de gerações. E ela continua, a misericórdia e a verdade do Senhor, ela continua a ser igual a si mesmo. É uma verdade eterna. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E o comentador do hoje, ele diz o seguinte: para aqueles que já leram, fica reforçada a leitura. Para aqueles que ainda não leram, pronto, é a leitura do hoje para hoje. Neste primeiro domingo do ano, somos convidados a celebrar com todo o júbilo ao Senhor. Isto não quer dizer apenas que devemos fazer com altas vozes, mas, e acima de tudo, com alegria do fundo do nosso coração, num louvor inteligente e profundo. Foi a sua graça que nos elegeu, foi o seu amor que nos atingiu e foi a obra do bom pastor que nos tornou ovelhas do seu pasto. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E se podemos estar hoje a ler este breve e simples comentário, foi porque a sua misericórdia nos manteve com vida aqui, nesta terra, apesar de todas as dificuldades por que temos passado. Não podemos dizer como o salmista que o Senhor... Não podemos. Então podemos dizer como o salmista que o Senhor é bom. Amém? O Senhor é bom. O Senhor cuida de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus do salmista que escreveu este salmo. O mesmo dos nossos antepassados. O mesmo de nós. O nosso Deus. E será o Deus dos nossos bisnetos, se nós chegarmos até lá, e dos nossos netos. A sua verdade não é uma verdade relativa. Hoje em dia, realmente, as verdades, e vamos dizendo, a verdade é relativa, depende da opinião de cada um. Não é? A minha verdade pode não ser a vossa verdade. Mas há uma coisa que eu posso garantir: o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não é relativo, é aquele. Deus é um Deus absoluto, não é um Deus relativo. A sua verdade não é relativa, como tudo hoje neste mundo pretende ser, mas é uma verdade absoluta que permanece eternamente. Louvado seja o nosso Deus. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. É esta certeza que podemos crer e avançar, pois as suas promessas nunca falharão. Amém. Todos os sinais que vão acontecendo no mundo, seja na esfera espiritual, aquilo que nós temos visto nas igrejas a acontecer. Meus irmãos, a pandemia, em vez de trazer mais espiritualidade às igrejas, parece que trouxe mais frieza e mais um afastamento do homem de Deus. Mas a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, ela trouxe mais aproximamento. Porque aquele que realmente é crente no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor, esse realmente
aquele que não é o joio, esse realmente tem-se aproximado do Senhor. Mas aquilo que nós vemos é que realmente existe ou está a haver um esfriamento nos movimentos religiosos. Por isso mesmo este comentador ele faz isso. Todos os sinais que vão acontecendo no mundo, seja na esfera espiritual, seja na política que nós vemos, seja no ambiente, nos mostram que brevemente o Senhor Jesus, o Senhor voltará. Mas até lá, que possamos continuar a servi-lo com alegria. Continuar a servi-lo com confiança, sempre prontos a louvá-lo e a bendizer o seu santo nome, porque Ele é realmente o Deus omnipotente. É o refúgio bem seguro, é a nossa fortaleza, é o nosso bom pastor, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Consolador, é o nosso Conselheiro. Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Deus forte, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que cuida de cada um de nós, é Ele que cuida de ti, como é Ele que cuida de mim. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Por isso mesmo, nós cantamos: entrai pelas portas dele com louvor, sem receio, mas com profunda gratidão nos nossos corações. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós damos graças a Deus, porque o Senhor tem colocado no coração de homens e mulheres a revelação e tem feito com que estes comentários de hoje, eles continuam a estar nas nossas mãos. E nós damos graças a Deus pela união bíblica que nos vai dando estas pequenas notas diárias que servem de consolação para o nosso coração. Existe um hino que é o número 13, celebrai com júbilo ao Senhor. Não é um hino que seja fácil de cantar, porque, de certa forma, tentou-se adaptar a este salmo, uma música. Celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Aleluia, aleluia, glória, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Vamos fazer em espírito de adoração. Celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Os irmãos podem sentar, nós convidamos o irmão Miranda. Hoje é dia da ceia do Senhor, por isso nós vamos tentar ser o mais breves possível. Meus irmãos, este é um ano em que nós devemos, a Igreja deve realmente experimentar esta confiança plena no nosso Deus. É um ano em que, quando nós conversamos uns com os outros, falamos acerca de esperança, não é? Porque o ano 2020 foi um ano pesado, foi um ano difícil para a humanidade. Para a Igreja foi mais um ano e foi menos um ano. Foi mais um ano em que nós vivemos a graça do Senhor, a sua misericórdia, as suas bênçãos, o seu cuidado. Passamos por dificuldades, alguns de nós não conseguimos escapar à pandemia, alguns aqui também da nossa tenda lá apanharam, mas nós damos graças a Deus porque apesar de tudo, nós estamos aqui em 2021 e estamos aqui todos, graças a Deus por isso. Alguns ainda estão a passar por esta dificuldade, mas nós sabemos que as dificuldades, não é? É mais uma gripe, como alguns dizem, mais complicada, nós sabemos. E agora este mundo, e o mundo está a viver esta esperança. E a vacina, que alguns dos irmãos, não sei se aqui já alguém tomou, mas nós temos alguns da nossa igreja que já tomaram, porque estão no trabalho no trabalho da saúde e já experimentaram. E o mundo está com esperança nesta vacina. E nós também estamos à espera, cada um de nós vai ser chamado para ser vacinado. Se me perguntarem a mim se eu vou ser vacinado, provavelmente sim, não é? Apesar de que já veio à minha mente alguns pensamentos, porque há uns tempos atrás veio uma notícia, quando se falou acerca da vacina, que só as pessoas que fossem vacinadas iriam viajar numa companhia aérea australiana. Se não tivessem vacina, escusavam de comprar o bilhete que não viajavam. E nós começamos a pensar, será que é isto o sinal da besta? Não é? Porque o Senhor diz que todos nós não podemos comprar nem vender. E se realmente isto pode ser, mas só o Senhor sabe. Não é? Só o Senhor sabe. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Deus deu sabedoria ao homem para desenvolver esta vacina e esta vacina tem criado alguma esperança. Mas o crente no Senhor Jesus Cristo, diferente da humanidade, que tem esperança na vacina, nós temos esperança no nosso Deus. Amém? Nós temos esperança no nosso Deus. E este Deus que deu sabedoria aos homens, também para desenvolverem esta vacina. Mas a nossa esperança, a nossa confiança está no Deus, no nosso Deus. Este que é Deus, Deus poderoso do celeste mar. Este que vendo o seu povo todo a pecar, mas mesmo assim deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida nós já experimentamos aqui nesta terra. Começámos a experimentar esta vida que é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, nós devemos estar com esperança, mas a mesma esperança que tínhamos em 2020, no nosso Deus. Em 2021, continuamos com a mesma esperança, porque Ele cuida de cada um de nós. Nós passamos a palavra para o irmão Miranda. Asiática, é prima vamos. É com alegria que saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus que nos podemos reunir
novamente, embora sobre estas restrições que nós conhecemos, mas devemos agradecer ao Senhor por, mais uma vez, estarmos aqui na casa do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e que este ano, como acabamos de ouvir, o 2001, seja vivido em obediência à palavra do Senhor, então nós vamos ser enriquecidos, nós vamos ser abençoados. Disso tenho eu a certeza. Eu já recebi uma prenda, dor ciática, mas isso vai passar pela graça de Deus. Nós vamos entoar um hino, até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Amém? É o 469. Os músicos que estão a afinar os instrumentos, vamos já ouvir. Senhor, aceita a nossa gratidão por mais este dia, Senhor, que Tu nos concedes. E desde já te pedimos em nome de Jesus, nós te suplicamos, Pai, que nos ajudes a viver este dia em santidade, em harmonia com a Tua santa e soberana vontade. Guia os nossos passos, os nossos pensamentos, os desejos dos nossos corações, para que em tudo honremos e glorifiquemos o Teu nome. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que abençoes cada um dos meus irmãos e irmãs neste dia e durante o resto deste ano, se assim for da Tua vontade. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda entoar o hino 88, que é bem conhecido dos irmãos. Tu, Senhor, estás conosco, o Teu povo abençoarás. Em Teu nome reunido, Tu no nosso meio estás. Essa é uma promessa que o Senhor fez e que sempre estaria conosco.
favor, se sentar. E eu vou chamar à frente os irmãos que fizeram anos: Rosa Silva de Freitas, Ana Isabel Tomás Soares, Inácio da Silva Ribeiro. E se porventura está aqui algum irmão ou irmã que tenha feito anos de vida ou de casado, nós convidamos para vir à frente. Bem-vindo. Bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Vamos então entoar o hino 531, aqui é. Não, 55. Pastor Paulo para orar por estes irmãos. Senhor nosso Deus, acabou de cantar, Senhor, temos graças por muitas coisas. E na final da frase, Senhor, pelo dom da eterna vida. Ó Pai, nós damos graças e somos gratos a Ti, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Mais um ano, Senhor, de vida completou. Ó Pai, chegamos até aqui, Senhor, no momento de estar na Tua presença e agradecer pela vida de cada vez. Ele possa continuar sendo a bênção na sua família, saúde, Senhor, o certo, e a alegria de ver, Senhor, os seus netos, a sua família, Senhor, completamente cheia de alegria na tua presença. Também, Senhor, mais um ano de casado, Senhor, este casal tem sido bênção na igreja, bênção para a sua família, continua, Senhor, segurando eles em suas mãos, que eles possam continuar sendo exemplo, Senhor, para muitos jovens, ó Pai, o que é estar junto, o que é estar, Senhor, completamente afinado, Senhor, para algo que o Senhor deixou tão especial, que é a família, que é o casal, que é o matrimônio.
graças a Ti, Senhor. Nós Te louvamos por essa grande oportunidade de ver as Tuas promessas serem cumpridas na vida dos nossos irmãos. Nós te agradecemos. Amém. Logo pelas 19 horas temos o culto através da internet e na próxima terça-feira teremos a reunião de oração aqui presencial e na próxima sexta-feira teremos também o culto devocional pelas 21 horas e também presencial. E desde já apelava para que no próximo sábado de manhã pudéssemos fazer a reunião de junta pelas 10h30 da manhã. Depois, no final, podemos consertar isso, está bom? Eu passo a palavra e que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Esta mensagem. Eu saúdo a Igreja com a paz do Senhor. Neste primeiro dia do Senhor de 2021, o tão aguardado 2021, porque toda a gente queria fugir do ano 2020 e chegámos ao ano 2021. Eu saúdo a todos os irmãos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E desejo desde já a todos um bom ano. E um bom ano para nós é um ano, como o nosso irmão já pôde referir, um ano de obediência ao nosso Deus. Até porque, como nós iremos falar hoje, e o conteúdo da mensagem ele já foi literalmente passado pelo nosso irmão Eliseu, na primeira metade do culto, mas prende-se exatamente com a forma como nós devemos olhar para toda esta situação que nós enfrentamos em 2021 e que iremos enfrentar. Eu acredito que esta situação se vai agonizar agora em 2000, não só a situação da crise, mas todas as situações que a pandemia acelerou, não é? Porque havia uma série de situações que estavam a acontecer no mundo que a pandemia só veio acelerar. Falámos, por exemplo, daquilo que muito provavelmente vai acontecer às nações europeias. Nós, muito possivelmente, iremos ver uma União Europeia mais dominante, possivelmente um governo europeu estará aí a surgir. É muito possível que isso aconteça, até porque todos os economistas dizem que as nações sozinhas já não conseguem dar resposta a este problema, porque não têm recursos. A nação portuguesa já não tem recursos. Portanto, só nações juntas podem dar solução a este problema. E tudo isto vem encaminhando naquilo que a palavra do Senhor nos vem dizendo e nos vem apontando para governos únicos mundiais. Portanto,
nada de novo debaixo do céu. E esta situação pandémica só veio acelerar tudo isto que já estava a acontecer. E a minha questão é, como é que nós devemos olhar para estas situações que estão a acontecer? E nós aqui também podemos perceber a importância da palavra de Deus e a importância em nós, diariamente, nos alimentarmos da palavra de Deus. Porquê? Porque nós, constantemente, somos alimentados com informação no mundo, não é? E hoje, então, muito mais. Antes nós tínhamos que ligar a televisão ou abrir um jornal, hoje nós temos a informação constantemente nas nossas mãos, não é? E o sininho sempre a tocar, cada vez que cai uma notícia nova. Portanto, nós estamos completamente rodeados de informação constante. E se nós não nos alimentarmos com a informação da palavra de Deus, a nossa visão vai ficar deturpada. E vai ser uma visão exclusivamente mundana. Nós vamos olhar para as coisas e avaliar simplesmente do ponto de vista do homem natural, do mundo, não é? Vamos olhar para esta pandemia e possivelmente vamos ficar com medo, porque dá a sensação que tudo está fora do controle. E nada está fora do controle. Absolutamente nada está fora do controle. E daí a importância da palavra do Senhor, para nós nos alimentarmos com a verdade, como o nosso irmão também já falou, não é? Porque a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E só há uma fonte de verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Tudo aquilo que sai da boca do homem, todas as notícias, informações, livros de grandes autores, todas elas têm um pouco de verdade, mas também têm muita mentira. Eu já disse aos irmãos, e os irmãos também podem ter essa experiência, não é? Nós às vezes compramos livros sobre grandes autores de vários assuntos e nós vamos lá ver coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus, como se fossem verdades absolutas, e não são, porque contradizem a palavra de Deus. Mas algo que nós também temos percebido é que no mundo tudo é cíclico. Isto que está a acontecer, nada disto é novo. Tudo é cíclico. A história é cíclica. Mas muito mais cíclico que a história é o homem na história. Se nós analisarmos um pouco do homem na história, não é? E formos analisar o comportamento do homem desde das primeiras civilizações depois de Adão, desde as primeiras civilizações depois de Noé, depois de tudo ter sido destruído, tiveram que se refazer as civilizações, vamos ver que o homem na história é o mesmo. Os problemas do homem de há 6.500 anos atrás são os mesmos de hoje. O homem é o mesmo. Tudo é cíclico. Portanto, nada é novo. Simplesmente nós, se olharmos para o homem e para a humanidade como se fosse uma caixa, nós aqui há uns anos atrás iríamos ver uma caixa de madeira, depois se calhar víamos uma caixa de bronze, depois se calhar víamos uma caixa de ferro, depois víamos uma caixa na era industrial já com vapor e que se movia de forma autónoma, e agora vemos uma caixa com ecrãs, com alta tecnologia, mas o conteúdo da caixa é exatamente o mesmo, desde os primórdios. E aquilo que eu quero que o Senhor nos traz hoje é uma chamada de atenção para que nós olhemos para tudo o que se passa à nossa volta e que as nossas lentes sejam a palavra de Deus e não a nossa própria mente, não a nossa concepção, nem aquilo que outros homens nos possam dizer acerca do que se passa no mundo, mas que nós usemos somente a palavra de Deus como fonte de informação. E se nós abrirmos a palavra do Senhor, e eu convido os irmãos, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, e esta foi uma situação
enquanto estava a meditar na Palavra de Deus na altura do Natal, em que todos nós lemos os primeiros capítulos de São Lucas e de São Mateus, foi uma situação que imediatamente me saltou à vista, sem que eu nunca tivesse pensado nela. Mas como também, entretanto, é a primeira vez que eu prego desde aí aqui em Braga, e por providência do Senhor, assim ficou reservada para hoje esta mensagem. E esta mensagem está dentro dos relatos do nascimento do Senhor Jesus. E diz-nos no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, no versículo 1 até ao versículo 7. E aconteceu, naqueles dias, imaginemos que nos estão a falar dos nossos dias, imaginemos que daqui a 1000 anos estão a contar uma história que se passou hoje. E a pessoa que está a contar a história está a dizer, e aconteceu naqueles dias. E é exatamente isso que o Evangelho de São Lucas está a dizer. E aconteceu naqueles dias, naqueles tempos em que se deu o nascimento de Jesus, que saiu um decreto da parte de César Augusto. César Augusto era imperador romano. E nós sabemos que toda aquela zona da Palestina, onde se incluía Israel, estava debaixo do jugo de Roma. Roma foi o maior império até à data, em vários níveis de grandeza. Nós sabemos que cerca de 300 anos antes da vinda do Senhor Jesus tivemos um grande império, que foi o império de Alexandre o Grande, e depois desse império, o outro grande império que veio a seguir ao império de Alexandre o Grande foi o Império Romano. E nós hoje, analisando a história, vemos como estes dois impérios foram usados por Deus. Para quê? Para a disseminação do Evangelho. O Império Helénico, grego, de Alexandre o Grande, ou macedónio, ele disseminou a língua grega nós não podemos dizer por toda a terra, mas por todo, digamos, aquelas terras que eram o centro do mundo, não é? E o Império de Alexandre o Grande conquistou todas aquelas terras, desde o sul da Europa, o norte da África até à Índia, e ficou estabelecida uma língua quase que universal, que era a língua grega, que é uma língua muito especial para a transmissão de uma mensagem como a Palavra de Deus. E por isso nós temos a Septuaginta, que foi a primeira tradução grega de toda a Palavra de Deus, que era a mais usada naquela época. E a língua grega era naquele tempo como hoje a língua inglesa. Hoje, em qualquer área, tem que saber falar inglês. E porque tudo se fala em inglês, na área dos negócios, se nós quisermos ter acesso a determinados livros, temos que saber falar inglês. Há aulas nas universidades portuguesas, disciplinas inteiras que são lecionadas em inglês, é uma língua universal. E a língua grega era assim naquele tempo também. O que veio ajudar é que o Evangelho se disseminasse por toda a parte, mais rapidamente. Se em cada uma daquelas tribos e nações tivesse uma língua diferente, era muito mais difícil de pregar o Evangelho. Mas com uma língua só, o Evangelho disseminou-se muito mais rapidamente. E o Império Romano veio trazer segurança e caminhos. Todos nós hoje conhecemos os caminhos de Roma. Nós aqui em Braga temos pontes romanas, que não existiam caminhos. E caminhos seguros, onde havia uma espécie de polícia, que era a guarda romana. Naquele tempo havia muitos assaltos aos viajantes, especialmente aqueles que vendiam comércio, faziam o comércio, eram muitas vezes assaltadas. E o Império Romano veio criar esses caminhos, autoestradas, literalmente, e segurança para que as pessoas se caminhassem de uma ponta à outra da Europa até à Ásia de forma muito rápida. E estes dias também, lendo um livro, já não me recordo o nome, o autor mostrava que o apóstolo Paulo ele foi o grande precursor do Evangelho. Mas o autor mostrava que o apóstolo Paulo foi alguém muito importante no Evangelho,
mas que a responsabilidade de disseminação do Evangelho foram muitas pessoas, e muito propriamente comerciantes. Imagina, um comerciante estava em Jerusalém, convertia-se, ia levar mercadoria até a Itália ou até a Espanha, pregava o Evangelho pelo caminho. E assim o Evangelho, houve uma explosão do Evangelho desde o dia do Pentecostes, daí para a frente. E nós olhamos para trás e agora percebemos como Deus usou dois dos maiores impérios de sempre para que o Evangelho fosse pregado de forma rápida em toda a parte. Deus está no controle de tudo. E César Augusto era o imperador romano daquele tempo. E César Augusto lançou um decreto, versículo 1, para que todo o mundo se alistasse. O que é que aconteceu aqui? Os irmãos, com certeza, já participaram nos censos, que em Portugal, se não estou em erro, os censos é de 10 em 10 anos, e, portanto, foi no ano 2011, possivelmente no próximo ano teremos os censos, não é? Em que nos venham perguntar quantas pessoas é que fazem parte do nosso agregado familiar, já não me recordo das perguntas, mas perguntam-nos várias coisas sobre as nossas vidas, não é? Para fazer uma base de dados para que os governos saibam a população exata, saibam as estruturas sociais existentes, éticas e tudo mais. E nesse tempo, Roma já fazia isso, assim como os impérios gregos também. Eles faziam os censos, mas neste caso Roma fazia os censos para quê? As pessoas deslocavam-se, davam a informação do seu nome para que depois lhes fossem cobrados os impostos. Era assim que o Império Romano funcionava e por isso é que ele se alastrou muito rapidamente. Porque ao contrário de outros impérios, como nós já falámos isto várias vezes, o Império Romano chegava a um local, conquistava aquele local, mas permitia que as pessoas mantivessem a sua religião, mantivessem a sua língua, respeitavam os costumes. E as pessoas pagavam imposto a Roma e Roma dava segurança à população. Era um império totalitário na mesma, era uma invasão na mesma ao país, mas era feita com mais inteligência, digamos assim. E por isso os povos mantinham-se ali mais ou menos amansados, não é? Mas tinham que pagar era imposto a Roma. E para um judeu pagar imposto a Roma tinha um significado muito especial. Porque o judeu pagar imposto, quando o judeu dava o dízimo a Deus, entre aspas, não é? Dava o dízimo, como nós aqui também damos, para servir a obra, não é? Lembrámos-nos de como Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E nesse momento foi o momento em que Abraão agiu em favor do povo de Sodoma. Na guerra dos 5 reis contra os 4 reis, Sodoma, antes de ser destruída, foi uma dos povos que foram levados cativos naquela guerra. E Abraão, quando foi libertar Ló, libertou também o povo de Sodoma. E o rei de Sodoma queria pagar tributo, queria dar coisas a Abraão, e Abraão recusou. E disse: nenhuma corrente me darás. Mas depois apareceu Melquisedeque, o sacerdote de Deus Altíssimo, em representação do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E Abraão dizimou a Melquisedeque, demonstrando assim a Abraão que o seu sustento vinha não dos homens, mas do seu Deus, o Deus de Abraão. E quando o judeu dava renda, parte da sua renda estava a dizer: eu dependo de Deus. É isso que também significa o dízimo hoje em dia. Nós, quando dizimamos, quando damos oferta, estamos a dizer de quem é que nós dependemos. E quando o Império Romano chega ao povo judeu e se impõe e cobra imposto ao povo judeu, está a dizer ao povo judeu: eu, a partir de agora, sou o teu Deus. Eu tenho domínio sobre ti. Por isso isto causou muito impacto nos judeus. Por isso também neste momento se levantou Judas, não Judas Iscariotes, nem Judas que escreveu o livro de Judas, mas Judas, um revolucionário,
foi Judas e o partido dos Zelotas, que era um partido político e religioso, juntamente com os fariseus, os saduceus. Havia uns Zelotas, que foram um grupo de político que se revoltou contra Roma. E Judas foi o precursor desse movimento. E até quando Pedro é preso em Atos, e há um sacerdote, quando Pedro é preso e depois ele sai da prisão e volta a pregar o Evangelho, e tentam prender Pedro e os apóstolos novamente, é Gamaliel. Gamaliel diz o seguinte: e levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei e venerado por todo o povo, mandou que por um pouco se levantassem para fora os apóstolos. E disse, Gamaliel falando para os outros fariseus que queriam prender os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer para com estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Nos dias do alistamento levantou-se um homem chamado Judas, que se revoltou contra Roma, por causa de Roma que ia cobrar os impostos. E este usou o fio da espada para com Roma. Nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Ou seja, este Judas, quando os romanos apareceram para cobrar os impostos, formou um movimento político, os zelotas, e revoltou-se contra Roma. Mas aqui, no ano 70 depois de Cristo, os zelotas desapareceram, foram destruídos pelos romanos. Gamaliel está a dizer, primeiro apareceu Tadeu e foi disperso. Depois apareceu Judas e também foi disperso. Vamos deixar estes andar. Se eles forem dispersos, é porque não é obra de Deus. Mas se não forem dispersos, é porque Deus é com eles. E nós hoje estamos aqui, porque Deus era com a igreja primitiva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós hoje também estamos aqui. Muitos movimentos políticos vão e venham. Muitos homens tentam fazer movimentos no mundo. Venham e vão. Mas a igreja do Senhor, ela permanece para toda a eternidade, porque ela é a igreja do Senhor. E Gamaliel diz, se não for a igreja, se a obra não for de Deus, ela vai se desfazer como as outras. Até o próprio Império Romano se desfez. Mas a igreja, ela permanece. Os romanos entravam na casa dos nossos irmãos e obrigavam-nos a dizer toda a glória a César. E eles diziam glória só a Deus. E cortavam-lhes o pescoço. Serviram de velas, tochas humanas, quando Nero deitou fogo à cidade de Roma. Eram lançados aos leões, eram lançados no Coliseu. Eram mortos ao fio da espada, perseguidos e maltratados. Mas hoje, a Igreja do Senhor Jesus Cristo permanece aqui neste mundo. Porquê? Porque é obra de Deus. Versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Ou seja, como é que isto funcionava? É um bocado como funcionam hoje os votos. Quando nós vamos votar, nós temos que ir à nossa freguesia de origem votar, não é assim? Eu tenho que me deslocar à freguesia onde eu habito. Não posso votar em qualquer, se não estou em erro, corrijam-me se estiver errado, nós quando vamos votar não podemos votar em qualquer local. Temos que nos deslocar
à freguesia onde nós habitamos, ou então ter uma procuração se vivermos fora. E aqui era igual. A regra era esta. As pessoas tinham que se deslocar ao local de origem para lá se alistarem, para que depois Roma soubesse que há X pessoas na Judeia, há X pessoas em Belém, há X pessoas em Jerusalém, para que Roma tivesse toda a informação. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. José e Maria, e nesta altura já Jesus no ventre de Maria, porque quando isto aconteceu, Maria estaria já no 9º mês de gravidez. José e Maria e Jesus habitavam, Jesus ainda na barriga de Maria, habitavam no ventre, em Nazaré. Por isso, Jesus é chamado Jesus de Nazaré. Porque apesar de Jesus ter nascido em Belém, depois eles regressaram a Nazaré. E por isso era conhecido como Nazareno. Mas o local de nascimento de Jesus foi em Belém. E porquê que foi em Belém? E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré à Judeia, à cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Davi, o rei Davi, do qual Jesus descende, é da linhagem de Davi, também nasceu em Belém, uma cidade pequena, mas que nasceram dois grandes reis, o rei Davi e o Senhor Jesus. E ele é também, por isso ele também é da tribo de Judá, não é? O leão da tribo de Judá, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. As estalagens estavam cheias e tiveram que ficar numa manjedoura. Nós, olhando para isto de longe e olhando para isto do ponto de vista humano, o que é que nós vemos? Vemos um casal, como a nós também nos acontece em tantas circunstâncias, nós às vezes temos que nos deslocar a algum local. Temos uma doença qualquer, temos que ir a um determinado hospital, porque no nosso hospital não há tratamento, temos uma questão qualquer, trabalho, por exemplo, como aconteceu para o nosso irmão Eliseu, ele teve que se deslocar para outros países, não é? Os nossos irmãos, que sendo de origem brasileira, já viajaram por muitos locais e hoje encontram-se em Portugal. Muitas situações que nos levam a deslocar-nos e a fazermos mudanças na nossa vida. E neste momento nós víamos um cenário em que havia muita tensão política, por causa do Império Romano. Havia muito murmurinho em Jerusalém e em Israel por causa de tudo o que estava a passar. E aqui diz que e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Obviamente que não era todo o mundo, mas aqui mundo refere-se a toda a área governada por Roma, que era praticamente todo o mundo, literalmente, não é? Portanto, estamos a falar de um momento em que todo o mundo se deslocou de um lado para o outro. Imaginem uma tensão política muito grande e as pessoas a fazerem as malas, a viajarem de um lado para o outro, a prepararem as suas coisas, uns contentes por viajar, outros a reclamar porque tiveram que deixar coisas para trás. Maria, com uma viagem de 150 quilómetros de Nazaré até Belém, grávida em fim de tempo, ter que caminhar 150 quilómetros, possivelmente com vontade era de estar em casa, não é? Para que pudesse ter o seu filho, e de repente receberam uma notícia daquelas e tiveram que fazer uma deslocação de 150 quilómetros sobre possivelmente temperaturas abrasadoras.
ou frio também, porque nestes locais há muito frio e muito calor. E esta era a situação. Como hoje também, nós olhamos para a nossa situação no mundo e muita coisa está a acontecer no mundo, não é? Esta pandemia veio mexer com o mundo inteiro. De repente, tornámos-nos todos irmãos, entre aspas, no sentido de que temos todos algo em comum. Toda a gente no mundo, sejam chineses, árabes, australianos, portugueses, brasileiros, norte-americanos, toda a gente no mundo tem o mesmo problema. E todo o mundo, durante um ano inteiro, passou pela mesma situação e só se fala desta situação. E agora toda a gente está a perguntar: e o que é que vai ser a seguir? O que é que vai ser da nossa economia? O que é que vai acontecer ao mundo? Eu acredito pessoalmente que muita coisa vai acontecer. E esta situação agora que o nosso irmão Irazeu nos falou é sintomática disso, não é? Ou toma-se a vacina ou não se viaja, não é? Também agora numa liga de futebol em Itália, estão a dizer que os jogadores ou tomam a vacina, querem tornar obrigatório. E é literalmente isto. Ou a pessoa toma a vacina ou perde o trabalho. Ou seja, eu acredito que alguma coisa está para acontecer no mundo. Porque é nestes momentos de muito tumulto que as coisas acontecem. Portanto, nós estejamos atentos, irmãos, e olhemos para cima, mais do que nunca. Porque nós podemos andar distraídos com muita coisa. O movimento político, que é tudo o que se passa aqui na Terra, é muito. E acontece muitas coisas, e muitas coisas podem nos tirar o discernimento. E, portanto, nós podemos assemelhar o momento que nós vivemos a este momento que eles estavam a passar. Nós também não gostamos muito dos impostos que pagamos, não é? Acho que somos o país dos países do mundo que paga mais impostos, não é? Portanto, muita coisa, muitas semelhanças. E agora imaginemos, e vamos nos pôr no papel, na pele de Maria e de José. Grávida de 8 meses. Possivelmente José teria já uma certa idade. A fazer uma viagem de 150 quilómetros para nos alistarmos e pagarmos impostos. Imaginamos o que é que durante aquela viagem eles podiam estar a pensar. E nós, hoje, e para terminar, perante tudo isto que estava a passar, só há uma certeza que nós temos. Houve apenas alguém que fez com que tudo isto acontecesse. Houve apenas alguém que fez com que este imperador, naquele dia, tomasse esta decisão. Houve apenas alguém que fez com que toda a terra se tivesse que movimentar de um lado para o outro, apenas para que uma coisa acontecesse. E esse alguém foi Deus. E aquilo que tinha que acontecer era o cumprimento da sua palavra. Os homens podem dar as voltas que quiserem. Os homens podem pensar, dizer, escrever e proclamar aquilo que bem entenderem. Mas só há uma coisa que se vai cumprir. É a palavra de Deus. Como se costuma dizer, tirem o cavalinho da chuva. Só há uma coisa que se vai cumprir. Venha as pandemias que vierem. Hajam as crises que houverem. As guerras até podem ser uma guerra de estrelas. Mas a palavra de Deus, essa, nunca, mas nunca passará. Nunca passará. 700 anos deste dia, antes, 700 anos, quase um milénio,
um homem chamado Miqueias disse o seguinte: um homem chamado Miqueias, possivelmente quando ele disse aquilo, ninguém entendeu. Ou possivelmente seria chamado de maluco, como eram muitos dos profetas. E nós hoje também somos chamados de malucos, não é? Nós hoje, e cada vez mais, vamos ser chamados de malucos, porque as nossas ideias não se coadunam com este progressismo mundial. Não dá. As coisas chocam uma contra a outra. E Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 2, disse o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens destes são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto e tiver dado à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. O Senhor disse, o profeta falou e a palavra se cumpriu, porque é palavra de Deus. Como é que nós devemos olhar para esta situação? Como é que nós nos devemos sentir nestes momentos? Serenos e seguros. Porque eu estou a dizer, porque o Senhor Doutor está a dizer, não. Porque a palavra de Deus diz que nós nestes tempos só temos que estar serenos e estamos seguros nas mãos do Senhor, que tem a sua mão sobre todas as coisas, até quando tudo possa parecer mais contraditório, até que pareça que é o nosso inimigo que está a controlar. Não é. É Deus que está no controlo e usa os nossos inimigos para fazer cumprir a sua palavra também. Que esta palavra do Senhor, pela sua graça, fique gravada nos nossos corações e molde o nosso entendimento, a nossa visão e o nosso coração durante os tempos que se avizinham. Enquanto isso, e terminamos com o que está escrito em Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18, nós aqui no mundo, desde o princípio até aos dias do fim, só temos uma coisa a fazer. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe e nos dirija. Passo a palavra ao nosso irmão José. Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Peço ao Eliseu para chamar os irmãos que têm a função de entregar os elementos.